pela graça, tudo pela graça de Deus. Olá, queridos irmãos, audiência do programa Tudo pela Graça. Hoje eu estou aqui apresentando um programa maravilhoso com o pastor Rafael Almeida e o cantor Rafael Arcanjo. São dois Rafaéis, um é Almeida e o outro é Arcanjo, é anjo também. Você vai gostar muito deste programa e será para a honra e glória de Deus. Fique conosco. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Eu sou teu pai. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe, mas com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a tua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. E não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Eu sou teu pai. É só chamar. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Olá, queridos irmãos, em Cristo Jesus, o programa Tudo pela Graça recebe hoje aqui o pastor Rafael de Almeida. Isso. Rafael, nome de arcanjo, né? De anjo, Também né? de anjo, também de anjo. De anjo, né? Mas você tem mais anjos na família? Ou mais gente com o nome de Rafael? Não. Não. Tem nomes bíblicos em geral, mas Em não geral, Rafael. mas Rafael não, né? É. É um nome suave, é um nome agradável, né? É. Remete às moradas celestiais, né? É verdade. Só que meu pai botou com PH, o que me obrigou a dar explicação a vida toda, né? Rafael com PH. Dificultou. Não faz diferença nenhuma, né? O que interessa é a música e não a letra, verdade. né? Rafael, o irmão é pastor da Igreja Batista Getsemane, que é Isso, uma Olaria. igreja da Convenção Batista Nacional, né? Isso. O irmão nasceu nela. Não, meu pai foi pastor em Campo Grande. Bom, quando eu nasci, meu pai era seminarista na Igreja Batista Nova Peniel, na Tijuca. Quando eu tinha 4 anos, ele assumiu a Igreja Batista Sião, em Campo Grande, que era da Convenção Batista Nacional. Ele foi pastor lá durante 15 anos, e aí foi onde eu passei a maior parte da minha adolescência. E mais tarde ele ficou um tempo sem apacentar a igreja nenhuma. Quando ele assumiu a Igreja Batista Getsemane em Olaria, eu era jovem ainda, não era pastor, e aí foi onde eu passei a maior parte da idade adulta.
né? Certo. Desde os 22 anos, mais ou menos. E foi batizado lá... Fui batizado em Campo Grande. Em Campo Grande. Fui ordenado em Getsemane, em Olaria. Naquela época tinha assembleia todo mês e o pastor perguntava se alguém queria fazer a profissão de fé. E podia batizar criança. Eu tinha 8 anos, quando meu pai perguntou, eu falei, eu quero. Aí eu fiz a profissão de fé, passei e ele me batizou. Eu fui batizado bem jovem também, já com 11 anos. Sim. E não fui batizado antes, porque minha mãe não deixou, achava que eu não tinha ainda, não preenchi os requisitos espirituais para ser batizado. Meu pai também achava, mas eu fui teimoso. Bom, bobagem, né? São coisas bobagens, Sim. porque tem gente que é batizada adulto, dando um testemunho maravilhoso, depois se borracha no mundo e mostra que nunca foi de coisa alguma, né? Exato. Não, isso aí são protocolos que eu não sou contra, porque tudo dia de uma época, de um contexto, né? Que a gente tem que respeitar, né? Bem, mas você, então, nasceu praticamente no meio eclesiástico, Sim. né? A família da minha mãe é da Assembleia de Deus, a família do meu pai é batista, então eu convivi com a igreja evangélica desde sempre. Quando a gente ainda era minoria, chamavam a gente de seita, e a gente era menos de 5% da população. Minha família já era evangélica, então eu nem conheço. Eu entrei numa igreja católica pela primeira vez aos 10 anos. 10 anos. Aos 10 anos de idade. Rapaz, eu fui batizado na igreja católica, um bebê. Eu tenho até uma padroeira no céu da Ampara, a padroeira lá de Maricá. O padre, engraçado, o padre que batizou morreu atropelado na frente da primeira igreja batista de Maricá. Nossa. E foi socorrido pelo tio da minha esposa, pastor Clério Machado de Oliveira. Mas ele morreu, coitado, padre Batalha, coitado. Bom, morreu sem Cristo, isso é um problema dele, não é meu, né? As coisas não se pode resolver as coisas dos outros, né? Você é filho de pastor, criado na igreja e pastor também, mas Sim. você não é só pastor. Não, então, eu sou pastor de tempo integral, Sim. mas eu tenho formação em administração. E graduação em pós-administração. E é a área de pesquisa que me interessa, porque eu voltei, na verdade, para a administração, porque eu tinha uma série de perguntas sobre o comportamento das pessoas, da igreja, por que as igrejas mudaram, a liturgia mudou, o fenômeno das mega-igrejas, o crescimento do pentecostalismo, isso tudo me despertou a minha curiosidade. E aí eu fui para estudar administração na área de marketing, numa área de marketing muito ligada à antropologia, que é a cultura de consumo, para atender essa questão da cultura, da religião na cultura, da religião de consumo, para tentar entender isso aí. Até porque eu sou pastor de igreja e, assim, eu vivencio isso, né? A mudança de comportamento das pessoas, o tipo de igreja, o tipo de música, como as pessoas se relacionam com a igreja. E essas curiosidades me levaram para a pesquisa. A questão do consumo na igreja é uma coisa muito séria. É séria, porque tem gente que muda de igreja por causa do pregador, do pastor, do estilo dele, da linguagem dele. Na verdade, tem pouco de fé, e é mais uma questão de cultural, existencial. É um negócio curioso, né? No que eu li, em todas as pesquisas que eu vi, o pregador, a mensagem, é um dos critérios decisivos para a escolha de uma igreja. Mas até onde eu estudei, na cabeça do fiel é o seguinte: ele considera que todas as igrejas evangélicas pregam o mesmo evangelho. O fiel não enxerga as diferenças doutrinárias com o mesmo peso que a gente. Certo. Então, uma vez que ele entende que é o mesmo evangelho, a escolha da igreja é por outros critérios. É a distância de casa, por exemplo, se ele tem criança, o departamento infantil, se ele tem um filho jovem, a mocidade, o tipo de mensagem, o tipo de louvor, o acolhimento, são outros fatores. A minha família da minha mãe era da Assembleia. A família do meu pai era da Batista. Quando se encontravam, tinha debate teológico. Hoje em dia, as pessoas não têm mais esse peso. Não. Né? O crente muda para outra cidade. Olha, tem uma igreja da nossa denominação na tua cidade. Não, mas eu fui naquela outra que eu me sinto bem. Eu falei, como assim? Eu ficava pensando, como assim me sinto bem? Porque na minha cabeça, quando você muda de igreja... Os parâmetros não são aqueles da nossa época. Não são. Não são. E continua assim. E às vezes por causa do pastor. Um cara que é famoso, está na mídia, etc, etc. Tem uma linguagem assim, um assado. As pessoas vão muito atrás disso também. Também. Então, olha só, minha igreja não é grande. Tem 200 membros, umas 180 pessoas frequentam a igreja cada final de semana, domingo, quando só tem culto domingo. E eu estou perto da igreja do pastor Silas Malafaia, eu estou perto de uma Nova Vida Grande, em Olaria, tem a Assembleia de Deus Grande em Bom Sucesso, tem igrejas grandes em volta. A própria PIB de Vila da Penha. E sai gente da minha igreja e vai para essas igrejas. Mas também vem dessas igrejas para mim. Quem vai para uma igreja grande, que é um tipo de serviço, que é um tipo de ambiente de vivência típico da igreja grande. Mas tem gente que quer igreja pequena, quer conhecer o pastor, quer
um interagir ambiente melhor, né? A igreja pequena tem mais intimidade, tem mais acolhimento. Então, assim, até esse movimento para a igreja grande e para a igreja pequena tem a ver com essa subjetividade. Há uma tendência do jovem, não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos também, preferir a mega igreja. Porque o jovem está formando uma rede social, ele quer o agito, ele quer a vida social. E a igreja grande oferece a vida social. Mas o casal com filhos, a pessoa mais velha, ela tende a valorizar mais o relacionamento. E aí eu acho que a igreja pequena oferece isso melhor. A Bíblia diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Sim. E eu não sou contra, porque Deus utiliza todas essas coisas. Claro que pode existir carnalidade, pode existir vaidade, mas isso sempre existiu em qualquer meio, né? Sempre. Em qualquer meio. Mas, na verdade, Deus usa todos esses mecanismos mentais e de ajustes para edificar e sustentar os dele. Né? Os dele. Mas a verdade é que hoje nós temos uma variedade muito grande de igrejas e de princípios, até denominacionais, muito diferente da época em que eu fui criança e até você foi jovem também na igreja. Mudou bastante e não adianta brigar porque está aí para ficar, né? Está aí para ficar. Bem, a sua formação teológica não é só teologia, você também é administração, inclusive pós-graduado até o título de doutor em administração. Doutor em administração na área de marketing, sim. Né? Atua nisso ainda? Não, eu me graduei ano passado. Então agora estou preparando para fazer concurso porque eu quero lecionar numa faculdade, de preferência faculdade pública, mas assim, eu tô procurando uma colocação para dar aula e eu sou pastor. Então, mas me perguntaram numa entrevista, você vai deixar de ser pastor quando for professor? Ou de jeito nenhum. Se me atrapalhar ser pastor, não serve. Então eu quero dar aula sendo pastor, é meu ministério. Isso é um complemento para o meu ministério. E foi exatamente isso que eu fiz a vida toda. Sim. Né? Não há se existe uma atividade que não apresenta incompatibilidade alguma com o ministério, é o magistério. Sim. Né? Porque tudo que você ensina, você aprende melhor do que o seu aluno. Sim, é verdade. Né? Você ensina, mas quando você está ensinando, você está aprendendo. É o conceito hebraico, né? E você vai aprender melhor do que ele. E tudo que você aprende, você agrega ao ministério. Só enriquece. Sim. Só enriquece, tá? Eu, o tempo todo em que pastoreei, eu fui consagrado pastor, comecei a lecionar 2 anos depois que eu fui pastorear. Então, a vida toda que eu digo, útil no ministério. Hoje não pastorei mais, né, e também não dou aula mais, não tem nem razão por quê. Entendeu? Mas sempre dando aula e de matérias até aparentemente em choque com os princípios teológicos, mas não eram, porque era o conhecimento humano, o ser humano. O ser humano precisa ser conhecido. Eu trabalhei e cresci. O meu crescimento se deu exatamente por causa da compatibilização das duas coisas principais, ministério e magistério. Eu acho que faz falta para os pastores uma formação em administração, em marketing, estratégia, entendendo comportamento, sociedade. A gente sofre muito porque a gente não entende o contexto que está inserido. A gente, às vezes, tenta repetir um modelo que funcionava no século passado ou que funciona em um determinado contexto e não pode não funcionar no nosso. Então, eu acho que, assim, na carreira executiva, na empresa, quando um profissional cresce, ele faz um MBA. Então, qualquer que seja a área dele, ele vai estudar administração, estratégia, liderança, recursos humanos, finanças. A gente não tem isso no ministério. Não. E aí, essa parte da formação que ajudaria os pastores não está disponível. E aí você pega estratégia, os tipos de estratégia que você tem que entender. O pastor chega numa igreja cheio de visão, mas ele conhece a cultura do local, ele conhece as relações de força dentro da igreja, ele não foi treinado para isso, e aí se machuca. E na formação de administração você teve essa visão. Tem, tá? tem. Essa questão é tremendamente funcional na igreja, eficaz. Sim. Quando você faz um pastorado levando em consideração esses parâmetros. Sim. Tá? Sim. Porque uma coisa é administrar uma igreja, outra coisa é administrar uma empresa. Então, digamos, uma agência de venda de automóvel. Claro, não é lucro que você visa. Não é lucro, mas os mecanismos são os mesmos. De aproximação, de convencimento, de oferecer condições agradáveis no ambiente. Tudo isso aí é profundamente empresarial. Só que os fins são diferentes. São diferentes. Outra coisa é que, assim, toda organização humana é feita de pessoas. E pessoas são sempre pessoas. Né? Então, assim, mas a empresa visa lucro. Tá, tira a parte de lucro. Tá, eu concordo. A igreja não é para gerar lucro. Tudo na vida visa alguma coisa. Mas tem uma complicação. Porque a igreja vive de trabalho voluntário. E se as pessoas não estiverem motivadas, elas não trabalham. Não.
Então, se a gente não for preparado para entender as motivações das pessoas, o comportamento e exercer uma liderança que leve isso em conta, a gente atrapalha a igreja. Tem uma pessoa que é problemática, mas que trabalha muito. E tem uma pessoa que é muito gente boa, mas não ajuda nada. E a gente não tem esse preparo, ou entender essa dinâmica, essa relação. Você chega na minha igreja, está montada. Minha igreja já era antiga quando meu pai assumiu. Minha igreja tem 62 anos. 64, aliás. Quando meu pai chegou, já tinha uma liderança formada. Ele trabalhou com essa liderança. Quando meu pai se aposentou, ela já tinha uma alma. Uma cultura, o que a gente chama de cultura organizacional. Toda igreja tem uma cultura organizacional. O contexto social onde você está, se é de periferia, se é de centro, se é do sul, se é do nordeste, se é do norte, ele tem uma cultura. Você tem que entender onde você está. Às vezes uma coisa que deu muito certo num bairro não vai dar certo no teu. Até a vocação da igreja, por exemplo, tem um oficial que fala, pastor, a gente quer crescer, mas é tão bom a gente ser assim, todo mundo se conhece. Tem igreja, engraçado, que não quer crescer. O pastor quer que a igreja cresça. A igreja não está preocupada, porque eles estão mais preocupados com a convivência. Eu tive um colega de seminário que ele falou, minha igreja fundou dezenas de igrejas e continuou do mesmo tamanho. Quer dizer, são culturas diferentes. A gente não é treinado para entender isso. Para muita gente, a igreja é o princípio, o meio e o fim. Mas Sim. tem que separar essas coisas porque ela tem uma vitalidade, uma necessidade que ultrapassa essa questão pessoal. Né? E tem vocação, que nem tem a gente. Tem vocação também. Tem vocação. O senhor participa também da Rádio Debate da 93. Da 93, né? isso. Isso tem... Qual a importância dessa contribuição lá? Então, eu acho... Bom, meu pai já conhecia o deputado Harold, era próximo dele, e aí foi através do meu pai que eu conheci o deputado que faleceu, o senador. Aí depois eu fui executivo e presidente da Convenção Batista Nacional no Rio de Janeiro. E nessa época, por causa da representatividade, eu passei a participar mais da rádio. E aí eu fiz amizade lá, e eu gosto da equipe de lá, eu gosto da cultura da rádio. Então, obviamente, hoje eu participo muito menos, eu não tenho mais a representatividade que eu tinha, mas eu acho legal porque, assim, todo o feedback de informação e de mídia que a gente tem hoje, em notícia, não em música, é secular. E a gente precisa de um espaço para discutir as coisas sob uma perspectiva cristã. A gente ainda não tem um canal de TV aberta, por exemplo, que tem uma identidade realmente cristã. Nossa programação é cristã. Não tem. Tem que pertence à igreja evangélica, mas não tem uma linha, um jornal evangélico, um programa de... Não tem. Então, assim, a rádio, que chega a alcançar 200 mil pessoas na hora do debate, ela promove esse debate de temas sociais num ambiente interdenominacional, inclusive com uma parte significativa da audiência católica, e que a gente pode discutir esses assuntos. Então, eu acho isso importante para a formação da cultura evangélica, porque hoje a nossa cultura é muito fragmentada. A gente está o que se chama de quarta onda pentecostal, que são essas igrejas independentes. Não são mais grandes denominações, não é mais a Universal. A Assembleia de Deus continua muito grande, mas se você for olhar para a outra metade da igreja pentecostal, é um monte de igreja diferente, cada um com uma identidade. Não tem um lugar de diálogo. A gente que é batista tem uma tradição histórica, tem uma referência histórica, né? Tem um manual teológico, por mais que a gente seja uma convenção renovada, Batista Nacional. Não, mas as batistas, Batista Brasileira, Batista Nacional, a Batista Independente, a regular, os princípios não fogem. Sim. Na minha convenção, no caso, o único capítulo que mudou foi da pneumatologia. O resto continua igual. Então, assim, a gente tem um referencial, mas a maioria das igrejas não tem. Então, eu acho legal o debate porque é um lugar de discutir ideias. E o ambiente lá é bom. Não é um ambiente de conflagração. Porque às vezes você tem um ambiente em que falta respeito. E se faltasse respeito, eu não iria. Mas lá não é assim. A gente tem um ambiente de debate, há respeito, a gente pode expor as ideias. Às vezes a gente discorda e fica legal quando a gente discorda, porque se todo mundo concordar, o debate fica chato. Mas é importante ter esse lugar de debate. A gente, assim, precisa conversar mais. A igreja, quer dizer, o povo de Deus tem que ser mais presente na sociedade, se utilizando de todos os meios possíveis para divulgar, se apresentar, mostrar, não é para aparecer no sentido da exposição, não, mas aparecer no sentido da influência que se deve exercer na sociedade. Que mensagem o senhor deixaria para a liderança evangélica hoje aí? Uma coisa o que o senhor acabou de falar agora, vamos lá. A gente precisa ocupar espaço na sociedade. Hoje, a gente está na mídia, a gente está no mundo dos negócios. Eu vou dizer como alguém que acabou de terminar um doutorado, a gente não está na universidade,
E a nossa presença nas escolas é muito tímida. Quando lançaram a educação religiosa na escola pública, eu fui contra. Porque eu acho que o Estado não tem que fornecer educação religiosa para ninguém. Mas eu acho que é importante que os evangélicos estejam na escola. Porque a gente gasta muitas vezes domingo tentando doutrinar os nossos jovens e eles passam 5 dias na escola sendo doutrinados por uma pessoa que é contra o evangelho. Então, por exemplo, seria importante ter mais evangélicos dando aula na escola pública, é importante ter mais evangélicos dando aula na universidade pública, não para fazer proselitismo dentro da universidade, mas para ser um contrapeso e para ter um referencial de fé. Para ser um outdoor da igreja, do evangelho, né? Do que Deus faz. O jovem vai olhar para você, vai ver uma pessoa casada, uma pessoa com filhos, uma pessoa respeitosa, uma pessoa decente, vai ver uma pessoa que respeita as ideias. Claro que você não vai entrar na universidade para desrespeitar a religião dos outros, a posição política dos outros, mas até a nossa moderação serve de exemplo. Então a gente se queixa. Eu estudei em universidades públicas. É lógico que na universidade pública eu tenho que refrear algumas posições, porque não é o meu ambiente. Mas como eu estudei em colégio de freira, e aí isso foi um bom treinamento. Porque eu estudei o ginásio, uma parte do 2º grau, num colégio de freiras, e foi uma experiência ótima. Mas antes do primeiro dia de aula, meu pai me disse: filho, em terreiro de galinha, barata não tem razão. Se der qualquer problema, a culpa é sua. Então não se mete em confusão. Bom. E aí eu fiquei quietinho. Então eu acho que às vezes o evangelho quer chegar tocando trombeta. Não, tem que chegar quietinho, marcar posição. E eu acho que, para mim, a grande frente missionária da Igreja Evangélica Brasileira, o grande desafio é entrar na escola pública e na universidade para dar testemunho. Porque são ambientes absolutamente corrompidos. Sim, hoje. São. E que quando eu falo esquerda, não estou falando do ponto de vista político, não. Estou usando a esquerda, a mentalidade. Sim. A mentalidade esquerdista no mundo, ela contesta o evangelho o tempo todo. Ela entra bate de frente com os princípios evangélicos. Porque é o trabalho, é a obra do diabo. Você não pode reclamar, ele é o trabalho dele. Há quem diga que considere o marxismo uma religião, porque tem os componentes de uma religião, o sistema simbólico, a transcendência, o significado. E aí, quando eu comecei a enxergar o marxismo como religião, eu entendi por que ele sempre combateu o evangelho. Porque a religião cria um sistema de significados. O sistema do marxismo é outro. É outro. Então, assim, eu acho que não dá para ser cristão e marxista. A Bíblia fala de justiça social, de reforma agrária, distribuição de renda, cuidado com o pobre, fala de tudo isso. Mas a Bíblia não defende o Estado totalitário, a expropriação, o policiamento do cidadão. Essa parte do comunismo é que é anticristã. A justiça social, não. Eu acho que dá para ser crente de direita, dá para ser crente de esquerda, mas não dá para ser crente comunista. Não. Não dá. Pastor, privilégio imenso entrevistar o irmão Prazer aqui. Foi meu. Batista Nacional, eu conheço bem as duas denominações, porque uma saiu da outra. Hoje, eu acho que a Igreja Batista Brasileira está saindo mais do lado, está vindo mais para o lado de cá. Porque as coisas mudam, né? As denominações mudam, os princípios mudam, o modo de pensar muda, a sociedade muda, as necessidades dos membros da igreja e a maneira de pensar também. Sim. E a perspectiva teológica também não é a mesma, nunca foi. Não. A gente pega lá do princípio o Evangelho segundo Paulo, põe ele, executa ele hoje para você ver se vai dar certo. Tem coisa que não funciona. Não vai funcionar, certo? Sim. Mudou bastante. Mas, da mesma maneira, o evangelho que eu preguei, que o nosso irmão prega, nós pregamos, essa igreja que nós conhecemos aqui, também não funcionaria no primeiro século, de jeito nenhum. Então, né? Não funcionaria aqui no Brasil no século passado? Não funcionaria. Não funcionaria. Tanto que o que se tem hoje, o curioso, os batistas são unidos no mundo inteiro, né? Tivemos agora, a semana passada, por exemplo, o trabalho da Organização Latino-Americana dos Batistas. E é uma colcha de retalhos, batistas. Mas todas as denominações são assim. São. Conversava há poucos dias com um pastor presbiteriano, famoso, inclusive, intelectual. São 8 ou 9 tipos de igreja presbiteriana, eu não sabia. Também não. Também não. Tá? Eu não sabia. A diferença é mínima, mas cada um se agarra naquilo que de mínimo selecionou, como se fosse a bandeira da sua fé, a bandeira da sua conduta. E é bobagem, né? Ficarmos agarrados a um princípiozinho secundário. Eu não julgo de denominação nenhuma, não julgo ninguém, porque quem sou eu para julgar alguém, né? Não julgo. Mas é um privilégio lhe ouvir, saber que o irmão é um homem
intelectual, de preparação, de boa cabeça, fazendo um bom trabalho, realizando uma grande obra. Conte comigo, nós somos aqui para servir a Deus. Obrigado. Enquanto estivermos servindo a Deus, vamos servindo uns aos outros também, tá? Obrigado, Felicidades. Deus abençoe Foi um seu irmão, prazer. sua família também, tá? Amém. Privilégio imenso receber o Senhor. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Olá, chegamos ao glorioso bloco A Bíblia Livro por Livro, conduzido pelo pastor Joaquim de Paula Rosa, meu colega, meu amigo, contemporâneo de seminário. Aliás, contemporâneo não, nós fomos no mesmo ano, formamos em seminários diferentes, e estamos na jornada, nessa lide do serviço ao Deus, com a Bíblia Livro por Livro. Joaquim, qual é o livro de hoje? Hoje nós vamos continuar a nossa caminhada com 2 Coríntios, o 47º livro dos 66 da Bíblia. Tem que ser Corinthians, Evangelho. não pode ser Botafogo, não? Não, tinha que ser Vasco. Telespectadores, meus irmãos em Cristo, é um privilégio muito grande estar de novo aqui, em cada sábado, com o pastor Heitor, nesse maravilhoso programa Tudo pela Graça, variado, e com esse momento precioso da gente poder viajar pelos livros da Bíblia, especialmente nesse momento a Bíblia evangélica. A Bíblia católica tem alguns livros a mais, e a persa, então, mais ainda. Mas nós, os cristãos ocidentais, geralmente, os evangélicos, usamos a Bíblia com 66 livros. E hoje é o 47º, 2 Coríntios, o livro da consolação, 13 capítulos, 257 versículos, 30 minutos para uma leitura rápida. O autor é Paulo, o grande apóstolo, e foi escrito lá por volta do ano 57 a.C., depois de Cristo, da Macedônia, para os coríntios, que era uma grande cidade daquele tempo. O contexto, nesse ano de 57, o tema central desse livro é a justificação do apóstolo Paulo pela obra que ele estava fazendo como o líder do cristianismo evangélico, porque o cristianismo dos judeus era lá em Jerusalém, com Pedro e os demais apóstolos. Mas Deus derrubou Paulo daquele cavalo, ele ficou cego por alguns dias para repensar melhor a vida, e logo depois que recobrou a visão, ele já começou a pregar no mesmo dia. Tem um paralelo comigo. Eu me converti num dia, no dia seguinte eu já estava também pregando para um grande gravador norte-americano, muito bom, em casa, igual um louco. Minha família ficou meio doida comigo. Mas quando a gente ama o Evangelho, quando Cristo entra na nossa vida, como Ele toma posse da nossa vida e o Espírito Santo passa a habitar no nosso coração, não tem jeito, a vida muda e muda para melhor. Assim aconteceu com Paulo. Ele, então, trata nesse livro da justificação do trabalho dele e da obra cristã após a unidade cristã. O versículo-chave dessa carta está em 2 Coríntios, capítulo 7, versos 6 e 7, que dizem assim: porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. A palavra-chave dessa carta é consolação, e as pessoas principais são o apóstolo Paulo e os cristãos daquela região de Corintos. O retrato de Cristo nessa carta é o Consolador. Naquela hora ele estava corporalmente aqui conosco e foi retratado como quem viria depois, com a chegada dele aos céus, quando ele enviaria o Espírito Santo para ser, como de fato é, o nosso Consolador. E a imagem do ser humano naquela carta, naquele tempo, é de sendo corrigido, porque a primeira carta aos Coríntios foi para corrigir 7 dificuldades que aquela igreja estava tendo, a igreja gentílica, e nessa segunda carta já não se fala mais daqueles problemas, porque tudo já houvera sido consertado, porque o Evangelho tem esse poder de trabalhar a nossa personalidade, a nossa mente, dando-nos uma condição melhor de vida. Então, é uma carta de ministério de consolação e de reconciliação.
Essa carta tem essa famosa condição de lidar com a tribulação, lidar com a graça de contribuir, que nós precisamos cada vez mais desenvolver aqui no Brasil. Ainda há pouco, o pastor Heitor e eu estávamos falando do cristianismo no mundo todo, mas em especial nos Estados Unidos, onde os cristãos têm um coração aberto para dar. Aqui no Brasil, para as igrejas contribuírem, a gente tem que fazer um trabalho muito bem feito. Claro que nós contribuímos. Claro que os crentes brasileiros também o fazem. Temos uma obra gigantesca entre as diversas denominações do Brasil, mas é diferente. Lá nos Estados Unidos, as pessoas ricas doam grandes fortunas, além do dízimo, de ofertas especiais. Mas aquela igreja, em Corinto, contribuiu de uma maneira muito boa para o ministério do apóstolo São Paulo, por isso que ele fala da graça de contribuir. E ele defende o apostolado dele nessa carta. É nessa carta também que ele fala do espinho na carne. Todos nós o temos. Nenhum cristão está livre dessa coisa trabalhando na própria vida dele. Nós temos 3 campos de batalha. O campo de batalha da nossa carne, que é o mais sério de todos, o próprio inimigo de nossas almas que está ao nosso redor, e o mundo. O mundo, com as suas atrações, é muito complicado, e se nós não tomarmos cuidado, nós ficamos maravilhados com ele, mundo, e esquecemos, então, aquilo que temos que fazer. Mas de todos, na verdade, dos 3 inimigos, o Satanás, o capiroto, o capeta, anjo do mal, seja lá o termo que você use, e o mundo, com todas as suas belezas, não são tão poderosos para nos derrubar como o nosso próprio eu. Na verdade, no mundo cristão, o pior inimigo somos nós mesmos, a nossa carne. E Paulo trata dessa questão por ele ter vivido na própria vida o espinho na carne que o fez manter-se sempre humilde, sempre dependente de Deus. Ouvi falar de Billy Graham, um dos maiores pregadores do mundo, talvez o maior de toda a história cristã, que ele tinha alguém para espetar o ego dele, para ele não explodir, para se manter humilde. Nós, principalmente nós, os ministros, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores e mestres, precisamos de alguém que nos espete para que nós mantenhamos os nossos pés no chão. Então, é uma carta maravilhosa, e eu espero que, ao discorrer sobre ela nesse programa de sábado aqui, em Tudo pela Graça, sua vida e a minha, a nossa vida, seja mais preparada para levar avante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro. Graça e paz. Obrigado, pastor Joaquim. Carta maravilhosa para a nossa edificação. Voltamos já com o programa Tudo pela Graça. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Esse não é o fim da tua história. Esse não é o fim da tua trajetória. Acredite nisso. Tá vendo essa lágrima que corre no teu rosto? E esta sensação de que tudo perdeu? Não dá pra comparar com o que Deus vai fazer, que é a glória dele revelada em você. O peito dói, a alma grita, e parece que não tem ninguém pra te ouvir. Cansado de você pensa em desistir. Mas escuta isso aqui. Eu sei que é difícil de lutar, mas você tem um Deus que está contigo, colhendo as suas lágrimas e falando com você. Que não é o fim, você verá que esse processo faz parte de um propósito muito maior para você.
você. E não é o fim. Você verá que o que aconteceu não é pra morte, mas é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Aonde você estiver, receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Escuta isso. O choro pode durar, mas não é para sempre. O choro pode durar, mas não é para sempre. O choro pode durar, mas não é para sempre, não. O choro pode durar, mas não é. E não é o fim. Você verá que esse processo faz parte de um propósito muito maior para você. Muito maior para você. E não é o fim. Você verá que o que aconteceu não é para morte, é para a glória de Deus. 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 Aleluia. Não é o fim. Acredite. Tudo pela graça. Tudo pela graça de Deus. Olá, o programa Tudo pela Graça recebe agora um cantor. O cantor é Rafael Arcanjo. Amém. Bom, tem uma redundância aí. Rafael já é um arcanjo, não é? Sim. E por que arcanjo também? Arcanjo- Para confirmar mesmo ali que é arcanjo mesmo. Você não tem nenhuma experiência extrasensorial de ir lá para conversar com outros Rafaéis, outros arcanjos? Não. Tem certeza que não? Não, ainda não. Já se incomodou com esse nome de Rafael Arcanjo? Não, mas assim, algumas vezes eu encontrei arcanjo por aí, mas... E você cumprimenta normalmente os Sim, arcanjos? sim. Arcanjo significa anjo alto, tá? É, você tá lá por cima, tá lá acima dos outros. Lá tem outros, Gabriel, Rafael, etc. Bom, Rafael é você mesmo, né? Isso, Mas não sou tem eu. nenhum parentesco com outro Rafael Não. lá de cima? Não. É brincadeira, né? Você é cantor. Sim, senhor. Pela No meio bondade de dos Deus. anjos também tem os que cantam, né? Sim. Você conhece algum deles? Alguma casta de anjos que sejam cantores? Bom, os serafins, né? Os serafins que, Certo. assim, o tempo inteiro estão declarando santo ao Senhor dos Mas Exércitos. não cansa, não. Rapaz, eu quero sentir isso um dia, porque a melhor coisa deve ser isso. Ficar o tempo todo engrandecendo o nome do Não, nosso isso a gente Deus. faz nas horas vagas. Eu quero ficar pregando lá pro... Verdade. Mas é um privilégio ter você aqui, Eu tá? agradeço por isso. E você é da Igreja Batista Nacional, né? Não, eu sou da Igreja Relevante. Relevante? Isso, Igreja Relevante. E as outras, então, são irrelevantes? Não. Não. É só que ela desse nome, né? É, onde fica? Irajá. Irajá? Mas você é de Caxias? Maurício. Sou de Caxias. Mora em Caxias ainda? Moro em Caxias. Mora ali, em na região de Caxias. ali. Eu trabalhei em Caxias, dei aula por lá, fui professor daquela região toda lá. Cidade boa, segura, bonita, né? Então. O que tá? Você acha que não? Dependendo do ponto de vista, né? Da onde ponto de você vista, olha. você tem que trabalhar lá, tem que gostar dela, morar lá, tem que gostar dela. Mas você tem uma história marcada por desafios, né? Sim. Ainda na adolescência, você enfrentou a perda do pai, né? Isso era bem jovem, tinha 13 anos, né? Sim, 13 anos. É um momento, assim, muito
importante na minha vida, né? Tava numa fase, assim, bem... Essa é a palavra, importante. Estava saindo de uma escola, indo para outra. Estava indo para uma escola muito boa, né? No Rio de Janeiro, que é o Dom Pedro II. E foi a fase que eu perdi meu pai, que me desestabilizou completamente. Ele era o provedor da nossa casa, da nossa família. E com isso eu tive que mudar de escola para poder trabalhar, para ajudar em casa, ajudar minha mãe. Isso aí foi um momento bem importante. Foi um momento que eu comecei a vender bala na rua, docinho, daqueles docinhos de festa, vender de porta em porta. E aí, assim, Deus começou a trabalhar a minha vida, meu caráter como um homem, né? Como um homem. Interessante, Rafael. Eu não vou dizer que as coisas ruins sejam boas. Não, são ruins, né? Mas Deus se aproveita de todas elas, todos os episódios de nossa vida, para construir o nosso caráter, o nosso perfil de crente, para construir aquele ser espiritual que Ele quer que sejamos. Exatamente. Tá? Muitos de nós, se a minha vida tivesse sido um mar de rosa desde o princípio, eu não seria quem eu sou. Não teria feito, nem estaria fazendo o que estou fazendo, e assim é a sua vida. Né? Os caminhos de Deus são muito diferentes dos caminhos dos homens. Aquilo que é ruim, potencialmente ruim, não deixa de ser ruim, mas não deixa de ter um bom aproveitamento da parte de Deus. Né? Porque Ele que sabe exatamente o que Ele vai ligar com o que. Né? Mas você se dedicou à música e gosta da música. Sim, você tem uma história de música bastante interessante. Você participou do projeto Como Você Nunca Ouviu, da cantora Kemily Santos, né? Sim, sim. O que você tem para contar dessa época aí? Olha, foi assim, muito, muito especial para mim. Foi um período da minha vida que... dois períodos, né? Porque quem nunca passou por isso, né? Dois períodos que a gente pensa, vou desistir, vou parar, não tá dando certo. E aí, do nada, eu vejo um comentário lá no perfil dela, no perfil dela, né? Me marcando e perguntando se eu gostaria de participar do projeto. Aí eu, nossa Deus, vou lá, vou ver. Aí entrei em contato e as coisas foram fluindo de uma vez. Quando eu fui ver, já estava lá no Espírito Santo, lá com ela, com a equipe, gravando. E foi para mim muito especial, né? Um momento que eu vi que realmente Deus estava no negócio, sabe? Porque não é só o querer nosso. Eu quero fazer isso, eu quero ser um ministro de louvor, eu quero ser um cantor. Não. A mão do Senhor tem que estar com você, porque se você for sem Ele, não dá certo. Interessante. Eu ouvi uma frase da época de seminário, olha, que eu terminei o seminário em dezembro de 1971, acho que com certeza você não era nascido. De um professor que estudou nos Estados Unidos, ele dizia assim, uma frase que ele ouviu lá nos Estados Unidos: os homens se movimentam e Deus os dirige. Legal, legal. Por maiores que sejam os nossos movimentos, a nossa iniciativa, as nossas boas intenções, né, disposição de trabalhar, de realizar e tudo mais, mas quem dirige é Deus. Isso aí. E Ele faz acontecer na vida da gente coisas absolutamente estranhas até para aquele tipo de gente que a gente era. De verdade. Né? Naquele momento. Quer dizer, quantos de nós, quer dizer, você de um jeito, perdeu o pai cedo, eu não perdi o pai cedo, mas o meu pai também não era zero. Bebia igual um cão, etc. Mas trabalhou, ele sustentou. Mas o tipo de vida que eu levava, levando em consideração todo aquele meu meio onde eu cheguei, foi absolutamente a providência divina. Aleluia. Né? É isso mesmo. E assim também é na sua vida. Exatamente. Quando você entendeu que o seu chamado era para a música, né, era o seu ministério, né? Embora você possa ter outros ministérios, mas a música é o central na sua vida? Sim, hoje é central, vivo 100%, né, da música e principalmente do ministério, né? Hoje a minha vida ela é totalitária nesse foco. E foi na fase assim, dos meus 20 anos, mais ou menos, que eu ainda estava no processo de ir para a aeronáutica, estava com um peixe lá, né? Bom, rapaz que ia me ajudar. E, simultaneamente, também no futebol, eu também estava, assim, bem encaminhado, né? Só que aí, um belo dia, né, eu fui jogar um futebol com os irmãos lá, aí eu quebrei o pé aqui, ó. Quebrei o pé, fraturei. Acabou com a minha peixe. Ali eu olhei assim... Chegou aí pra FAB? Oi? Chegou aí pra Força Aérea? Não, então, era justamente o período que eu estava de transição.
Ah, então nós temos em Entendeu? comum duas coisas. Exatamente. Mas aí você não... Ai, meu Deus do céu. Você não entende o mistério. Cheguei em casa depois de alguns dias no hospital. Fui, operei. Graças a Deus deu tudo certo. Foi bem rápido na época. Aí fui acompanhar minha mãe, né? A diaconisa Gisele. Um beijo, mãe. Te amo. Ela foi pregar numa igreja. Ela me chamou pra ir com ela. Eu fui. Pé enfaixado. Cheguei lá, ela, no meio da ministração, ela falando sobre como Deus honra a oração de uma mãe, né? De uma oração de um justo. Ela olhou pro meu pé assim, tá vendo aqui, dali, irmãs? Olhou pro meu pé e falou assim, dali a resposta de oração, eu falei com Deus. Deus, se for para ele se desviar dos seus caminhos, se for para poder ele se desviar do seu propósito, para ele de alguma forma. Mas não deixa ele... Aí ele quebrou seu aconteceu. Pé. Quando eu brinquei que nós temos em comum duas coisas, é que eu fui da Força Aérea, passei lá 7 anos, 8 meses, um dia, piloto avião, tenho 2 aviões, graças a Deus. Até hoje não foi, eu dei baixa cedo, terminei o seminário. Mas 7 anos, 8 meses e um dia eu passei lá. E a outra coisa é o futebol. Você era... Goleiro. Goleiro. Não era gandula. Muito bom, muito bom. É a única coisa que eu conseguia fazer em futebol. Mas nessa sua jornada de vida, como você define o worship pentecostal? O que tem na sua vida aí? Então, é aquela, assim, uma adoração bem vertical, sabe? Uma adoração bem vertical e com bastante intensidade, sabe? Aquela coisa bem intensa. Assim, é uma coisa que é só vendo pra entender, cara. Só sentindo, né? Só sentindo, entendeu? Assim, tem muitos amigos também hoje em dia que também fazem e que ministram dessa forma, de uma forma bem intensa. Eu costumo dizer sempre isso, sabe? Adorar a Deus com intensidade, sabe? Não adianta entrar num culto, num ambiente, numa adoração, só pra estar ali. Formalismo, né? Formalismo. Só por estar, não vale a pena. Formalismo protocolar. Tá entendendo? Não leva a nada. Então, assim, chegou ali, se entrega por inteiro, se derrama, se entrega mesmo, porque vale a pena, cara. Vale a pena. E eu tenho colhido até hoje frutos da entrega da minha adoração. De verdade. Como você perdeu seu pai muito cedo, né? Sim. Isso influenciou na sua trajetória da fé, a perda do seu pai? Ele era da igreja? Sim. Ele sempre foi, né, da igreja também. Nossa família sempre foi envolvida com a igreja, com a música. Meu avô era pastor, entendeu? E você é pastor também? Não. Por enquanto não? Por enquanto não, né? Entra pra ver. Vai ser muito bom. Vai, você vê. Vai achando que é coisa flores. Fácil. E assim, a minha família toda sempre foi envolvida com a música, ministério de louvor, a palavra. Meu irmão também é ministro, canta, assim, excelentemente bem. Assim, sou fã demais dele, né? Cantor Nathaniel Costa. E aí, a partir do meu avô, né? Quando ele aceitou Jesus, tempos atrás, aí veio a minha família toda, um por um, aceitando a Cristo. E a gente está aí nessa caminhada. E quando meu pai partiu, influenciou. Mas assim, influenciou por quê? Porque quando eu sempre cantei, desde meus 4 anos de idade, né? Na igreja, e aí festa de 15 anos, casamento. Só que quando meu pai faleceu, aí surgiu um convite para mim, de uns amigos da igreja, de uma outra igreja perto de onde eu morava, da primeira igreja batista de Imbarie, o Expressão Coral, né? Porque eu sempre tive uma vida bem humilde, sabe? Financeiramente falando. Você morava em Imbarie? Imbarie, eu nunca tive muitas regalias, financeiramente falando. De aula em Piabetá. Olha aí, ó. Tá vendo? Do lado ali. Ali tem Imbarie, Piabeteixo, depois vem lá em cima que é Petrópolis. Tudo pertinho. De verdade. E aí, nesse período, eles me chamaram para participar com eles, né? Para participar com eles do Expressão Coral. E dali que as coisas começaram a andar, entendeu? Porque as outras igrejas começavam a me ver junto com eles no Expressão Coral. E aí, poxa, vem aqui cantar. Aí eu comecei a caminhar devagarinho, sempre. Você tem um trabalho feito com a Gabriela e com a Kemeny, né? Você canta single ou faz back? Não, single. Nunca fez back? Não. Nunca fez, né? Mas, se Deus quiser, se algum dia, né?
Se alguém estiver aí ouvindo e quiser me contratar, minha igreja. Mas você está vendo da música, do ministério? Sim. Vendo exclusivamente da exclusivamente. Não é fácil não, tá? música. O que o público pode esperar dos seus próximos lançamentos? Que tipo de expectativa pode existir na mente e no coração dos crentes que conhecem você? Identidade. Identidade. Até hoje, eu não sei se isso é uma coisa boa de se dizer, mas assim, até hoje eu ainda não consegui expressar da maneira que as pessoas me veem nas igrejas ministrando, sabe? Os projetos que a gente fez foram de excelência, graças a Deus, mas eu ainda não consegui expressar aquilo que eu transmito nas igrejas. Muitos amigos falam comigo, né? Mano, eu fui te procurar lá, não te achei, porque me veio na igreja, me veio ministrando de uma forma intensa, só que aí chega nas plataformas aí não encontraram, entendeu? Agora, esses projetos que estão por vir, já são projetos que realmente a gente vai fazer com a nossa cara, com a nossa... É o que eu colocaria, quais são os próximos passos do seu ministério, né? Seria vitalizar isso aí? Isso aí, entendeu? Mostrar, de fato, o nosso ministério, né? O nosso ministério da forma que Deus nos impulsiona para fazer, né? E com liberdade na adoração, com entrega, a música com tem esse problema. Quando você está cantando numa igreja, você está ministrando, louvando, servindo, você está solto. Isso Mas aí. quando você está gravando, Exatamente. aí você não está. Aí você está cerceado por parâmetros técnicos, etc. Então sempre fica um pouco de artificialidade. Né? E o que é natural, você não tem como, né? Agora, quando você faz uma gravação ao vivo, já é outra coisa. É outra coisa. Só que assim, falando financeiramente, uma gravação desse nível, desse porte, gravação ao vivo, assim, financeiramente é um valor muito alto, entendeu? Que eu hoje, como cantor independente, eu não tenho esse valor para investir. Então a gente até teve uma estratégia, minha esposa e eu, nós recebemos uma estratégia de Deus, né, através de um amigo, e ele falou assim, leva biscoito. Nós estamos levando biscoitos, amanteigado nas igrejas, nas agendas, para a gente justamente levantar esses recursos para gravar, entendeu? Mas tem coisa nova chegando. Tudo tem o seu tempo determinado, né? Há propósitos para todas as coisas e o tempo de Deus não é o nosso. Isso aí. E não adianta a gente ficar ansioso demasiadamente, porque a ansiedade não leva a nada, mas o plano de Deus, sim leva a tudo. Rafael, satisfação conversar com um cantor com o nome de Anjo. Eu tenho que fazer amizade com os anjos. Chegar lá em cima, eu conheço fulano. Verdade. Felicidade, meu irmão. Mestre, Deus abençoe muito você. obrigado, tá bom por receber a gente aqui. Felicidade Tá para você. Obrigado Deus mesmo. abençoe você. Amém. Tudo pela graça de Deus. Alcançando a sua casa, a sua família agora, em nome de Jesus Cristo. Eu acredito nisso, eu acredito no Deus de paz. Eu acredito muito nisso. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. E quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. E quando estou abatido, e quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Jeová Jireh, Jeová
Jireh, Jeová Nissi. Receba a paz aonde você estiver aí agora. Receba essa paz que excede todo entendimento na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver assistindo isso. Receba a paz, receba a paz, receba a paz. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. É Ele quem dá paz, é Ele quem traz paz. Quando em tudo à volta está um caos, é Ele quem transforma tudo em vida. É Ele quem transforma a tristeza em alegria. Somente Ele faz. Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Tudo pela graça de Deus. Olá, chegamos àquele querido bloco denominado Li e Gostei. Pessoalmente, eu tenho gostado muito. Não sei se o nosso convidado de plantão tem gostado também, né? Também, Também, muito. né? Nós temos as seguintes frases. Muitas pessoas querem que ele seja o senhor de suas vidas. E aí? Tem gente que abre a casa, convida Jesus para entrar, mas fala, fica nesse quarto aqui, mas a chave eu não vou dar para o senhor, não. E aí não tem como, né? Porque às vezes a casa precisa de Querem que Jesus faça parte de suas vidas, mas não... uma reforma. E se você não entregar a chave na mão de Jesus, deixar ele num quartinho fechado ali, não vai dar jeito de mudança, né, pastor Heitor? Mas ele não quer isso. Não querem isso. Não quer. As pessoas, em geral, as pessoas querem que Deus dirija as suas vidas de acordo com os modelos que eles passam para Deus. Vai passando tempo de ministério, e eu não sei se o senhor tem a percepção que... Uma vez eu estava conversando com um colega e a gente chegou a essa conclusão comum, que as pessoas mudam muito pouco. Mudam naquele momento de conversão, mas depois parece que se acomodam à não mudança. Quando a gente se dispõe à mudança, isso é muito proveitoso para nós. A gente tem que ser meio heraclítico, né? Mudar a todo momento num bom sentido, ter a Sim. essência de Parmênides, mais a mudança de Heráclito. Pois é. Uma questão muito séria no ser humano é a racionalização. Ele racionaliza para não fazer, racionaliza para fazer, racionaliza para se manter em certos postulados, né? E quando Deus fala uma coisa para ele, ele interpreta o que Deus fala, e nada disso faz parte dos projetos de Deus. Faz de mudança, né? É verdade. E quando não, tem aquela síndrome de Adão, né? Da culpabilização do outro, né? Ó, Adão, quem foi que fez você pecar? Foi a mulher. Não mandei o senhor criar a mulher. Mulher, quem foi que incitou você a comer o fruto da árvore? Foi a serpente. Não mandei o senhor criar uma serpente. E a serpente não teve jeito, não tinha para quem culpar. A serpente não teve para quem culpar. Mas eu não tenho pena da serpente também, É não. verdade. Deixa ela que se vire lá. Ok. Vamos para mais uma frase deste Li e Gostei. Se abordamos Jesus como mestre, ele dará a lei para nós. Agora, se o abordamos como nosso Salvador, ele nos dará a graça. Ele é mestre, não está errado, a gente sabe, não é? Mas ele é mais do que mestre, não é um mestre comum, não é? Tem um livro com o título Jesus, o melhor professor que já existiu, está correto? Sim. Ele é o professor, mas ele transcende, não é? Ele vai além, que a graça transborda, né, pastor Heitor? Certo. Mas as pessoas
como eu disse agora há pouco, racionalizam e, como tal, acham que a graça tem que ser do jeito que nós expectamos. E era um dos problemas, por exemplo, dos fariseus antigos, porque um bom fariseu, um bom escriba, se ele tivesse uma boa memória, ele era capaz de dizer os 613 mandamentos. Não é? E um bom escriba, ele podia dizer quantas linhas tinha em cada manuscrito e quantas letras tinha em cada linha. Mas eles não entenderam que não era gravar as lições de Jesus como um docente só, era aplicar. Jesus está dizendo, olha, a lei se resume no amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se você fizer isso, você vai cumprir a lei. Não é ter uma boa memória, eu não sou só um bom professor. É graça, porque mesmo que tente, você não vai conseguir cumprir. E por isso vem a graça transbordando. Ele é um bom professor, mas a graça transcende. Mas não é essencial, né? É verdade. Não foi, um pouco mais. ele não morreu como professor. Ele morreu como Salvador. Como né? Salvador. Como Salvador e carregando, levando sobre si os pecados. É muito diferente de uma postura intelectual. É verdade. Embora ele fosse e é excessivo e absolutamente sábio, não foi isso que ele pregou nem ensinou. É verdade. Entregou a sua vida por nós como evidência do amor que transcende qualquer lição ou é a maior lição. É a maior lição. Terceira frase. Nossas fraquezas não estão registradas na Bíblia, mas todos as temos. Você tem fraqueza, rapaz? Diversas, Eu né? pensava que não. O lado positivo é que quando estou fraco, estou forte, né? Como diz Paulo, né? Isso é muito bom. O seu poder se aperfeiçoa na fraqueza, como ele disse, né? É a consciência. Se você estiver fraco e não tiver consciência de que está fraco, não adianta nada. O ignorante inconsciente. O ignorante inconsciente. Não ajuda em nada. Então, ter consciência da fraqueza, mas não é se contentar com ela, não. É verdade. Tem que ter o propósito, a iniciativa de caminhar uma nova trajetória de vida. Né? É verdade. A gente precisa ter essa consciência, não é? E trabalhar para mudar, não é? Um dos pontos fortes de alguém sábio é justamente detectar suas fraquezas e tentar trabalhar para mudar. Não só trabalhar para mudar, tem a nossa parte de esforço humano, mas pedir a graça de Deus, porque tem coisa que é muito difícil nós mudarmos. Uma herança cultural, uma herança familiar. Como você muda quem você é? Só com Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais, mas Cristo vem em mim. Cristo nos ajudando a modificar. Mas não basta a consciência de que temos necessidade de mudar. Porque se nós não quisermos mudar, nem Deus vai operar uma mudança compulsória. Né? É verdade. Você quer um exemplo maior, pastor Heitor, do que Judas, que andou com o mestre e o mestre deixou ele cuidando da sacola e o homem era ladrão. Vendo a honestidade de Jesus, ele não quer mudar? Puxa, até parece que Jesus realizou o ministério dele no Brasil, né? Bom, Li, gostei, foi agradável nesta tarde. Obrigado, voltamos já. Tudo pela graça.